Graças te damos, ó Pai amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Pai, tem protegido, tem nos amparado, tem nos dado a certeza de que nunca estamos só, porque tua palavra, Pai, é fiel e verdadeira, como tu disse que estará conosco até a consumação do século. Meu Pai amado, mais uma vez reunidos aqui na tua presença, Pai, com aqueles que um dia, Senhor da glória, estarão contigo no céu, para te agradecer, Pai. Te agradecemos pelo perdão do pecado, te agradecemos, Pai, pelas provisões, te agradecemos pelo nosso trabalho, aposentadoria, enfim, te agradecemos pela provisão que o Senhor tem dado a cada dia, pelo pão de cada dia, pela moradia, pela vestimenta. Te agradecemos, Senhor Jesus amado, pelos nossos cônjuges, ó Deus, poder e graça. Te agradecemos pelos nossos filhos, nossos familiares, os de perto e de longe. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito e o privilégio, meu Pai querido, de estar na tua presença e poder sermos chamados de filhos de Deus. Te agradecemos, ó Senhor Jesus amado, por essa rica oportunidade onde nos reunimos aqui mais uma vez para te exaltar, para te agradecer e bendizer o teu santo nome. E no meio do nosso agradecimento, Senhor, como filho pidão que somos, ó Deus amado, queremos te pedir, Pai, toma a direção, Pai amado, toma a direção mais uma vez desse humilde culto, Usa os músicos, Pai amado, usa o dirigente, Pai amado, usa aqueles que vão testemunhar, usa, meu Pai amado, através da palavra. Enfim, Senhor, age, passeia livremente no meio da tua igreja, fala com o teu povo, qual se reúne para ouvir de ti e aprender de ti. Toma, meu Pai querido, a cada um em suas mãos e dá segundo a tua vontade, segundo o teu querer, para fazer, ó meu Pai amado, aquilo que bem te aprove, meu Senhor Jesus amado. Portanto, Pai Santo e Justo, esse lugar, ó Pai amado, é teu, essa casa é tua. Toma em tuas mãos, Senhor, a cada um, meu Pai querido, e não nos deixa vacilar. Não nos deixa vacilar por nenhum momento, Pai, mas que possamos, ó Deus, de poder e graça, estar atentos, Senhor Jesus amado, estar atento a tudo aquilo, Pai, que é dito nesse lugar, e que possamos perseverar em oração, Pai, buscando a cada dia mais e mais o conhecimento que vem dos altos céus. Pai amado, desde já, Senhor, eu te agradeço, Pai amado, pela tua presença, porque sei, meu Pai querido, o Senhor sempre se faz presente em nosso meio, está no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso lazer, ó Pai amado, tu está conosco, toma o café da manhã conosco, almoça, janta conosco, enfim, Pai amado, permanece conosco, porque sem a tua presença nós nada somos, e assim, meu Pai amado, eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero estar convidando o presbítero Carlos Alberto para dar continuação a esse trabalho. Graça e paz, louvado seja Deus. Deus é bom. O Senhor é maravilhoso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus mais uma vez pelo privilégio de nós estarmos aqui, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem falado conosco, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno, Deus poderoso, Jesus aqui, Pai Todo-Poderoso, ó Senhor, para estar te agradecendo, Senhor Deus, ó Pai Todo-Poderoso, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e que o Senhor ainda fará por nós, Senhor. Senhor, nós não podemos fazer nada sem a Tua presença, não podemos fazer nada se o Senhor não delegar nada a nós, Senhor Deus poderoso. Então, ser conosco a cada dia, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua casa, abençoa todos que vão estar aqui, aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, o Senhor também visite a cada um deles e abençoe a cada um deles, Senhor Deus, ó Pai, molda o coração, Pai Todo-Poderoso, de uma maneira sobrenatural, da maneira que o Senhor queira, Pai Todo-Poderoso, Deus, estar fazendo, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é aquele que faz muito por nós, é aquele que tem feito, ó Pai Todo-Poderoso, muitas coisas por nós, Senhor. Nós temos visto tantas maravilhas, Senhor, e na Tua presença nós estamos, Senhor Deus, ó Pai, porque cremos, Pai, que muito mais o Senhor fará em nossas vidas, Senhor Deus poderoso. O Senhor tem nos acompanhado, o Senhor tem feito, Pai Todo-Poderoso, Deus, ó Pai, grande obra, Senhor Deus, ó Pai, aqui na Tua casa, Senhor Deus. Então, Pai, abençoa a Tua casa mais e mais, Senhor Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Os músicos estão com a oportunidade de louvar ao Senhor. Aleluia. Ministério Louvoso Aliança, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.
nós é motivo de grande alegria poder estar reunidos, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Mas tudo isso não tem sentido nenhum se fizermos apenas por religiosidade. Paulo, ele mandou uma carta aos Coríntios e diz assim: que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada disso seria, nada seria. Ainda que eu distribuísse a minha fortuna e sustento dos pobres e desse meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Que venhamos mais essa noite sim nos reunir para nos alegrar na presença do Altíssimo e para poder fazer as coisas com amor e dedicação à obra do Altíssimo. Amém? Eu tenho alegria.
louvor, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Grande Deus. Louvado seja Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, papai. Glória ao teu nome, Deus. Provérbios 7 diz assim: Filho meu, guarda a minha palavra e conserve dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos, vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata os dedos, escreve na tábua do teu coração. Louvado seja Deus. Só até aqui. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. É muito importante guardar a palavra de Deus, porque hoje nós vemos pessoas que escutam a palavra de Deus, né? É bonito, é legal, e depois sai e esquece tudo. Né? Deus está falando, olha, vai ser bênção, vai acontecer isso e tudo. Deus está falando na palavra. Mas depois esquece de tudo. Entra por um ouvido e sai por outro. Então, ele está falando, escreve na tábua do teu coração, guarda isso dentro de você, porque Deus, ao seu tempo, o exaltará. Ao seu tempo, o Senhor o ajudará. Quando você necessitar. Então, guarda. É importante guardar os mandamentos. Vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Um grande propriedade, um grande... como se fosse como a coisa mais importante, porque é a coisa mais importante. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero começar aqui com as oportunidades. Eu sempre costumo dizer, olha, você quer uma oportunidade? Você quer uma oportunidade? Você quer uma oportunidade? Sabe? Então, eu digo assim, a pessoa quer uma oportunidade e às vezes a pessoa não fala e a gente não sabe também se a pessoa quer a oportunidade, né? Então, Barry, você quer uma oportunidade? Por favor. Glória ao teu nome, a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde a da igreja com a paz do Senhor Jesus. Feliz de estarmos aqui essa noite fria, podendo adorar, exaltar, glorificar aquele que se entregou, aquele a qual não tinha obrigação. Não, ele não tinha obrigação. É diferente como nós que levantamos segunda-feira, naquele frio, no sábado, no domingo. Quantos anos o pastor Gouveia pegou aquele ônibus para ir lá, para aquela firma, cansado, com dor, vários problemas. O Heleno levanta ali. Eu sei como é que é o do Heleno, porque eu também trabalho no ramo, setor diferente. Mas eu sei, mas ele precisa, ele é obrigado a ir, porque se ele não for, ele não irá suprir as suas necessidades, não irá suprir as suas contas. Presbítero Carlos Alberto, pastor Rubier, nossa irmã Tia Contanice. Você acha que se nosso irmão Claudio não fosse obrigado, ele iria pegar aquele caminhão, carregar com coisas pesadas e com alguns ajudantes que enchem o saco? Eu já fui ajudante, eu era um ajudante problemático. Eu dava trabalho quando eu era ajudante, pastor. Chegou vez do cara com ele, comigo ele não vai. Esse era bom. Ele falava, comigo, ele trabalhava eu e meu primo junto, ele falava, esses dois é longe do meu carro. Porque nós íamos na rua fazendo gracinha, piadinha. Ele não gostava. Mas ele era obrigado a ir com a gente. Só que Jesus não. Em Filipenses 4 vai dizer que ele deixou o resplendor da sua glória, não fez usurpação de ser Deus, ter a forma de Deus, e veio aqui para ter uma morte de cruz. Por quem? Por mim, irmão. Por você. Você sabe aquele drogado que roubou a bolsa de uma senhora, esfaqueou, aquele estrupador que estrupou uma criança? É duro ouvir, mas foi por ele. Mas ele não era obrigado. Ele pega e vem aqui. E
quando ele chega aqui, ele sabia o que ele iria passar. Ele saberia que ele iria sofrer, que ele seria humilhado, que ele seria esbofeteado, que cuspiriam nele, que arrancariam as vestes dele. Ele sabia. Então, aquele homem que deixou tudo, quando ele estava ali, no capítulo 18, do versículo 4 ao 9 de João, que diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscarem? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. Judas, o que o traía, estava com eles. Quando, pois, ele disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Todos, pois, a perguntar: a quem buscai? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Pois me buscai a mim, deixar aí estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito: dos que me desse, nenhum deles perdia. Então nós vemos ali que Jesus sabia o que estava acontecendo. Ali não foi obrigação. Então nós estamos aqui para adorar Ele, glorificar o nome dEle. Porque a Bíblia mesmo vai dizer: o que adianta fazermos bem para aqueles que nós amamos? O que adianta nós abraçar o nosso vizinho que nunca jogou uma sujeira de cachorro na nossa porta? Agora abraça aquele que liga o som alto. Aquele parente, quando está conturbado, começa a falar: não, ele é cheio de querer, ele se acha porque ele é crente. Abraça ele que eu quero ver. Ele não tinha obrigação. É a mesma coisa eu chegar em casa agora e falar: Kevin, vai ali agora e carga o quintal do vizinho ali de graça, para eu fazer bonito. Quando Deus disse: e da semente da mulher virá um que lhe esmagará a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então ali nós vemos que foi a promessa que Deus fez, foi a vontade de Deus. Foi por isso que Ele veio, por amor, para nos resgatar, para que nós pudéssemos, quando partimos daqui, podemos encontrar com Ele na glória. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. As palmas. Graças a Deus. Graças a Deus. Não ordenou? Glória ao teu nome, ó Rei da Glória. Aleluia a Deus. Louvado seja a ti, Senhor. Graças a paz, povo de Deus. Mais um dia, né? Estamos aqui na presença do Senhor. É meio frio, às vezes não dá nem coragem de sair para mim, né? Mas a gente tem que. Já pensou se Jesus voltar no tempo do frio? Nossa, né? Vai ficar muito para trás. Porque o povo, o frio parece que vem já para poder testar a nossa fé, né? O frio ele vem para testar a nossa fé, para ver se nós estamos ali, né? Com coragem para enfrentar, levantar ali do nosso lado para ir até a igreja, adorar o Senhor. Então nós temos que ter essa fé e ter força para que nós continuemos na presença de Deus, para que nós naquele dia não ficamos para trás, né? Na presença do Senhor. Graças a Deus, né? Por mais um dia que o Senhor tem nos dado, né? Pela graça, que a chuva é uma graça, né? Do Senhor, né? É bênção, graças a Deus. Está ali o Pedro, a Elisa ali também, graças a Deus por estar aqui, né, na presença de Deus, né, escutando uma palavra, né? Desde pequeno a gente já aprende a palavra de Deus, né? Para que não, quando ele estiver grande, ele sabe o que é bom, o que é errado, né? O que é certo e o que é errado, né? Então tem que buscar a palavra de Deus, aprender de Deus, para que naquele dia não ficar para trás, para ter o Rei da Glória ali chamar, nós estamos preparados para estar junto com o Senhor. Graças a Deus por isso, né? Aqueles que não
estão aqui também, que Deus possa abençoar cada um, né? Deus possa ter misericórdia na nossa vida, na vida das pessoas, né? Que nós não sabemos o que nós passamos, que as pessoas passamos, né? Mas que Deus conhece cada coração. Aleluia. Ninguém vai passar desapercebido naquele dia, né? Não tem como, né? Não tem. Ali você pode, tem uma palavra que fala que você pode estar no fundo da terra e o Senhor está ali. Você pode virar o rosto para a parede e cobrir ali, você vai ver o Senhor ali. Não vai escapar da presença de Deus, né? Então nós temos que adorar o Senhor. Eu estou com uma garganta com esse tempo, né? A garganta vira um negócio, parece que rouco e vai chamar o irmão Daí aí também. Vamos louvar o Senhor aqui, está o irmão presbítero também aqui. Vamos louvar o Senhor. Nós estamos a adorar o Senhor, né? Para que nós vamos dizer ali, eu não estava vendo o dizer ali, está discutindo lá. Graças a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, igreja. Graça e paz. Amém. Aleluia, Deus. Deus possa nos agraciar, né, nessa noite, né? Tá frio, né? Como diz o diácono, né? Mas nós estamos aqui, né? Poucos, né? Não sei quando sabe quanta roupa dão para mim, né? Mas tudo bem. Vamos lá, né? Deus é maravilhoso, né? Glórias a ti. Queria deixar aqui um verso no livro de Joel 3, né? No 10 fala: forjai a espada nas vossas enxadas e lançai das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte. Glória a Deus, né? Uma palavra bem interessante, né? Diga o fraco, eu sou forte. Mas em quem nós somos fortes? No Senhor, né? Porque se depender de nós, nós continuamos sendo fracos, né? Se depender de nós, né? Da nossa natureza humana, nós continuamos sendo fracos, né? Mas se nós, né, depositar tudo que nós temos no nosso Deus, então nós possamos dizer que nós somos fortes, né? Louvado seja. Então que Deus possa nos fortalecer mesmo, né? Se depender de nós, né? E assim eu agradeço a oportunidade e os irmãos continuam. Amém. Mas é uma coisa assim tão inesperada que eu estava no trem e de repente vai entrar, né? Porque hoje a gente disputa tudo, né? Disputa cargo público, disputa uma vaga na escola, mas disputa também um lugar no trem, né? Pra gente sentar. Então, na hora que fui entrar, alguém me empurrou e enfiei a mão no canto da porta. E a porta levou minha mão para dentro. Daí eu tive que puxar os dedos com reto para não quebrar os dedos. Assim. Ficou tudo a pé, com aquela sangue. Aí eu vou te falar. Eu não esperava que acontecesse aquilo, né? E a mão dentro da porta do trem. Caramba, não é possível. Acontece, a gente não espera, né? E Deus nos dá livramento. Podia ter quebrado os dedos ali, né? Então, o nome do louvor está com oportunidade. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo,
Nosso pastor Rubinho, que é uma oportunidade, pastor. Glória a Deus, saúde a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus, Ele é bom e Ele é poderoso, né? A Josi falando sobre queda, e eu lembro que uns tempos atrás também eu fui descer naquela estação de trem ali de Mauá, e tinha a mania de descer correndo igual o pessoal. Hoje não, hoje eu ando mais sossegado, né? Eu sei que quando chegou naquele primeiro degrau, quando você desce a rampa ali para baixo, eu desci o primeiro degrau correndo, pulando os degraus. Quando chegou no segundo, que eu pisei no primeiro degrau, fui escorregando de bunda até lá embaixo. E foi tão interessante que eu fui batendo. Quando bateu o pé lá no último degrau, já bati e fiquei de pé. Daí o pessoal olhou assim e falou: rapaz, o homem desceu escorregando daqui lá embaixo, batendo na bunda, chegou lá, foi igual um gato, bateu e caiu de pé. E eu dei risada, né? E lembrando isso que a Josi falou, né? Você vê como que Deus guarda a gente, porque lá, se você for contar, acho que deve ter uns 20 degraus, né? Então eu peguei daquele, você desce a primeira, depois tem a segunda rampinha. Eu desci a segunda rampa todinha batendo, até lá embaixo. E graças a Deus, não me machuquei, saí lá bem, né? Não senti dor, não senti nada. E tudo isso é para honrar e glorificar o nome do Senhor, né? O da Josi falou que é só os velhos que caem, né? Não, porque o cara vem e pergunta para ele. Ele vai indo na rua com nós, daqui a pouquinho dá aqueles trimirique dele, vê aquele jogo assim dele e vai. Quando vê, pá, no chão. Quando não é do cesto de lixo, tá indo assim, vai. Você diz, pau, bate no cesto de lixo. Mas você vê como que é, né? E aí eu sempre falo para ele, cara, anda atento, às vezes vem carro, você não vê, você fica com os pensamentos viajando, o carro te pega. Então sempre esteja atento, às vezes tem um cachorro ali, você não conhece o cachorro assusta com você fazendo suas brincadeiras, te pega, né? Mas ele tem esse probleminha, que às vezes ele fica vendo aqueles jogos, as coisinhas dele, e depois fica fazendo as coisas sozinho assim. Não sei se no culto, às vezes você vê que tá ali na bateria, de repente dá dele pra... O pessoal pensa que até, eu falo, acho que o menino deve ter problema. Minha esposa, teve um dia, ela estava assistindo o culto, e ele estava na bateria e fazendo assim, ela viu, ela falou assim, até na igreja, cara. Então você vê como que é as coisas, né? Mas, graças a Deus, em tudo, Deus guarda, porque ele deu uma pancada violenta no cesto de lixo, foi com a cara dele, não se machucou. Esses dias ele caiu também, com a queda feia, ele olhando assim, ele levantou, mas graças a Deus não se machucou. Em tudo isso Deus guarda, né? E eu só tenho a agradecer por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, nas vidas de cada um de nós, porque Deus ele tem guardado com todo amor, todo carinho. Agradecer a Deus pelos estudos, né? Os estudos têm sido uma maravilha para nós, porque assim, cada um que vem passa algo do estudo e a gente vamos conversando e a gente muitas das vezes vê coisas que muitas das vezes a nossa visão é limitada de enxergar, né, Beto? Às vezes o Beto fala uma coisa, o pastor fala outra, e às vezes nós começamos a ligar uma coisa a outra e nós começamos a ver coisas que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Então, assim, o estudo tem sido edificante, o estudo tem sido muito bom, e quanto mais avança, mais dá desejo e vontade de você conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, né? Nós viemos nesses estudos aí, tem sido uma bênção. Eu creio que até chegar no final de Atos, nós vamos ter aprendido muitas coisas, porque o Senhor tem falado muito conosco. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, que é só o nome do Senhor. Nessa terra algo vai acontecer, pois o
Bezerra, por favor. Glória. Aleluia a Deus. A palavra da oferta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sou da igreja da Paz Senhor Jesus. Amém. No livro de Mateus, no capítulo de Mateus 28, diz assim, né? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, o aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereçamos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar obedecem? É esse, irmão, que eu quero apresentar para vocês essa noite. É aquele que criou todas as coisas. Vamos orar, que o Senhor ele é tremendo, ele bane tudo quanto é ruim. E eu creio que o Senhor é maravilhoso e ele vive para todos sempre. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Pai, meu Deus, Tu és santo, papai. Eu não tenho uma sombra de dúvida, Senhor, do milagre, do poder que está em Tuas mãos, Senhor. Sim, Senhor, misericórdia para conosco essa noite, papai. Oh, papai, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és riquíssima misericórdia, papai. Ainda, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, meu Deus, aumenta a nossa fé, papai. Aumenta a nossa fé essa noite, Senhor, para que nós tenhamos fé em Ti, Jesus. Para que nós não vivemos por vista, meu Pai, mas por fé, Senhor. Porque nas coisas ocultas, Senhor, o Senhor pode fazer, Senhor. Sim, meu Pai, acalma, Senhor, a tempestade, meu Pai. Bane, Senhor, o gafanhoto, Jesus. Aquele que come a lavoura, meu Deus. Oh, papai, oh, Senhor da glória, que come os frutos que talvez muitas vezes acaba do dia para a noite, os irmãos enchem suas botijas. Quando pensa que não, Jesus, ela está de boca para baixo, Jesus. Tu és o Deus da bonança, da fartura, Jesus. Irmão, pode ofertar em nome de Jesus. Aleluia, Deus.
pastor Governo, por favor. Louvado seja Deus, agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, querido, eterno e amado Pai, a Ti eu peço nesta noite, Senhor. Usa o Teu servo, Pai, como canal de bênção, como instrumento do Senhor, ó Pai, nesta noite. Coloca sobre ele, Senhor, as Tuas palavras, que o Teu querer e a Tua vontade, Pai, nesta noite seja feita, e que o maná, o alimento espiritual do céu, venha, Senhor, sobre cada um de nós, para crescimento e fortalecimento espiritual de nossas vidas, Senhor. Nos fortifique e nos fortalece no Senhor, ó Pai. Usa o Teu vaso nesta noite poderosamente, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Para nós é motivo de alegria poder nos reunirmos na presença do Altíssimo aqui, reunidos aqui. Nós passamos o dia na presença dele e aqui nos reunimos mais uma vez. Pastor, passamos só o dia sim, porque à noite ele esteve conosco. Enquanto nós repousávamos, o Senhor trabalhava por cada um de nós. Enquanto nós descansávamos, o Senhor estava a trabalhar. A Elza está se recuperando da cirurgia. Como ela não vem, a Beth tem dificuldade na caminhada de lá para cá. A irmã Zefinha, com certeza, não está nada bem com esse tempo frio, a coisa fica pior. E o restante, Deus está cuidando de cada um, amém? Deus está abençoando, Deus está enchendo da sua graça e proteção. Porque assim eu creio, não é verdade? Porque o Deus, Ele é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Interessante o pastor falando a respeito dos estudos. Nós vamos aprendendo coisas que você fala assim, poxa vida, eu li de um jeito, hoje eu tenho outra visão. O Senhor vai abrindo nossa mente dia após dia. Eu convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu, no capítulo 24, e no verso 49. Lucas 24, versículo 49. Aleluia, Deus, louvado seja a Ti, Senhor. Amém? Diz assim, verso 49: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Só até que os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus, engrandecendo e bendizendo o nome daquele que é todo poderoso. Amém? Nós sabemos que essa mensagem final do livro de Lucas, onde ele vem trazendo a mensagem, ele diz assim: olha, permaneça, o Senhor falou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, permaneça em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque essa foi a promessa do Pai. Só que nesse meio tempo, Lucas, terminando ali, ele continua o livro de Atos dos Apóstolos, vem João escrevendo evangelista também, e logo depois ele começa a escrever o livro de Atos dos Apóstolos para um homem chamado Teófilo. Esse Teófilo podia ser um grande general, alguém de posse, alguém de condições, alguém do alto escalão, que contratou Lucas para poder falar um pouco mais sobre Jesus Cristo. Ele queria compreender mais, talvez esse homem fosse um novo convertido e queria saber mais sobre Jesus. E Lucas, ele começa nessa passagem dele, diz assim, fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer. Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi recebido no céu, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos. Olha bem que tremendo. Jesus, mesmo depois de ser recebido ao céu, ressuscitado, ele continua e ele continua nos instruindo. Nós fazemos errado, meu amado, muitas vezes por teimosia nossa, porque o Senhor nos deixou esse manual para pesquisarmos ele, e também nos deixou o Espírito Santo que nos ensina. Ele fala: olha, eu vou enviar para vocês não só o Consolador, eu vou enviar aquele que vai vos ensinar, vai te trazer a lembrança, tudo aquilo que eu tenho dito. Então muitas vezes, quando nós colocamos algo em nosso coração e nós não consultamos a Deus, nós queremos saber, agimos de nossa própria forma, aí depois que nós nos damos mal, quando? Primeiro, antes do Espírito Santo falar ao nosso coração, ele fala primeiro para a nossa esposa. Não é assim?
Quando você faz errado, ela fala assim: eu não te falei? Eu te avisei. O Espírito Santo, meu amado, você fala, ela está teimando, não, mas ele está avisando. Nós, muitas vezes, agimos na nossa própria vontade. E ele vem dizendo: olha, esse tratado que eu fiz, eu disse as coisas primeiro do que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. E agora eu quero continuar a falar daquilo que ele continuou a fazer através do seu Espírito por meio dos apóstolos. Aleluia. E a palavra de Deus diz que depois que Jesus instruiu eles todos, depois de ter aparecido por 40 dias da sua ressurreição junto com eles ali, diz que estavam todos eles ali ouvindo as instruções do Senhor, aquilo que ele estava dizendo concernente ao reino dos céus. E um deles veio e falou assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel aqui? Eles ainda estavam procurando um reino terreno, um reino físico. E Jesus falou: não, meu irmão, não é por isso, não compete a vocês, aguardem só um tempo, permaneçam em Jerusalém, permaneçam ali, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que do alto vocês sejam batizados com o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que ali Jesus foi subindo, foi elevado ao céu, foi sendo elevado aos céus, e ali estando nas alturas, diz que uma nuvem o encobriu, ocultando ele dos olhos de todos aqueles que estavam ali. Aí fico eu pensando, eu, pastor Gouveia, como é que estava o coração daqueles discípulos naquele momento? Como é que estava o coração daqueles apóstolos naquele momento? Todos fitados, parados, pasmados, vendo que Jesus subiu. Foi uma nuvem que encobriu. Talvez da mesma forma, quando nós estamos nesse dia ensolarado, que uma nuvem cobre o sol assim, nós ficamos aguardando, né? Essa nuvem vai passar e o sol volta a brilhar. Talvez o coração deles dizia: calma, é só uma nuvem, Jesus não vai sumir dessa vez, Jesus não vai sumir dessa forma, Ele não vai nos abandonar. Talvez seu coração estava aflito, olhando fito ali no céu para ver o porquê que Jesus tinha sumido, esperando que um vento, sei lá, soprasse e essa nuvem saísse e Jesus voltasse a ver. Mas a palavra de Deus nos diz que eles pasmados olhando para o céu, diz que 2 homens de branco colocaram-se ao lado deles e disseram: ei, homens galileus, varões, por que vocês estão fitos assim, ó, olhando para o céu? Esse Jesus Cristo, que foi recebido no céu, da mesma forma que vocês viram ele ir, é da mesma forma que ele virá. Então isso dá um despertar aos discípulos. Isso desperta aqueles discípulos, desperta os seus apóstolos, dizendo o seguinte: ei, não é aqui que nós vamos ficar parados olhando, nós temos que dar continuação, nós temos que continuar aquilo. Vocês foram chamados para dar continuação àquilo que Jesus veio. Se durante esses 3 anos e meio Jesus pregou, falou do reino, vocês têm a obrigação agora de continuar. Ele disse para nós, isso é palavra do pastor Gouveia, né? Ele disse para nós: olha, vocês vão ser minha testemunha na Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, simplesmente vão. E os anjos estavam dizendo naquele momento, creio que fossem 2 anjos ali, não é o momento de ficar, é o momento de voltar a pisar no chão. Esquece, para de olhar para o céu e vamos levar a nossa vida agora, porque essa nossa vida não pertence a nós, nunca pertenceu. Nós pertencemos a Jesus Cristo e nós temos que continuar falando desse evangelho, falando dessa pregação, falando desse amor, o qual o Senhor, o Daí pregou aqui ainda hoje, falando que Ele se entregou naquela cruz no meu lugar. O todo maltrato não era dele, era para mim, mas Ele se colocou em nosso lugar. E foi isso que aqueles varões disseram para eles: galileus, não fiquem fitados no céu. Dessa mesma forma que vocês viram Ele ir ao céu, dessa mesma forma, assim, é de repente que Ele vai voltar. Simplesmente vamos continuar e dizer as maravilhas a qual Ele tem feito, a qual Ele nos deixou para falar do seu reino, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos buscar a cada dia mais e mais. Mas para isso o Senhor trouxe uma promessa para nós, que devemos aguardar em Jerusalém. Não temos que sair de Jerusalém, temos que aguardar na nossa Jerusalém até sermos revestidos de poder. E quando formos revestidos de poder, nós não vamos sair da presença do Altíssimo, mas sim levaremos essa palavra, esse conhecimento a todos os lugares que há uma necessidade. E a palavra diz que eles saíram dali e foram para um determinado lugar, e ali eles perseveravam em oração. Estavam unânimes em oração. Onde estava Pedro, Filipe e todos os outros, Maria, a mãe de Jesus, os seus irmãos, eles perseveravam em oração. E esse tempo de perseverança, meu irmão, não depende de mim, não depende de você. Nós temos que estar em oração constante. Muitas vezes nós queremos algo, nós pedimos, nós fazemos uma campanha, nós determinamos o tempo. É 5 dias, 10 dias, nós estamos participando de uma campanha, já está mais de 60, né, pastor? Já está em mais de 60 dias essa campanha lá.
campanha bem longa, mas a campanha nossa, eu costumo dizer que a campanha é todos os dias. É você buscar a todo dia, você ter o interesse a todo dia. Mas o buscar, meu amado, você pedir algo para Jesus, aguardar algo de Jesus que você sabe o que você quer, é fácil. É fácil assim, você está sabendo o que você quer, mas não você aguardar algo que você não sabia o que quer. O Senhor fala assim: aguarde aí. Espere que vocês vão ser revestidos de poder. Mas que poder é esse que o Senhor ia revestir sobre nossas vidas? Mas que poder é esse que viria sobre nossas vidas que nós temos que aguardar? Vocês serão batizados com o Espírito Santo, mas que batismo é esse que nós vamos ter que aguardar? Sem saber, mas mesmo assim a palavra de Deus diz que eles perseveravam unanimemente, em comum acordo, todos orando e aguardando. Creio eu que se tivesse eu naquele dia junto com eles, a minha oração seria: Senhor, o que é esse revestimento? Senhor, o que é esse poder? Senhor, nos dá esse poder. Por que eu iria dar assim? Porque com certeza eu estaria como os outros, todos com medo do que viria a nós. Todos sabiam que estava a perseguição e tudo daquilo. Quanto mais falava de Jesus, mais eram perseguidos. E com certeza eu seria um desses medrosos aí também, mas continuando junto com eles em oração. Mas muitas vezes, meu amado, eu quero algo do Senhor. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso de uma libertação. Senhor, eu preciso de uma transformação. Senhor, eu preciso de uma provisão. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas, meu amado, nesse momento, eu me esqueço de examinar esse manual e eu não permaneço em oração. Eu não permaneço unânime com meus irmãos em oração, eu não busco em oração. Pastor, mas isso eu tenho feito em casa, mas é diferente. Eles podiam estar cada um na sua casa, mas não eles estavam em comum oração. O povo de Deus, quando se reúne, nós vemos sinais, meu amado. Nós vemos sinais. Olha aí, o camarada que estava todo arrebentado lá, hoje já consegue falar. O outro que estava entubado, que pela misericórdia de Deus perdeu uma perna, está com a outra engaiolada e tudo mais. E nós vemos os sinais daí. Nós temos que estar juntos, buscando, orando com um único pensamento. Mas pastor, mas muitas vezes também nós já nos reunimos aqui, oramos, clamamos por alguém, o Senhor recolheu, que seja sempre feita a vontade dele. Nós estamos querendo o anúncio, ele sai de lá, andando, saltando, pulando, que um dia vem aqui esse testemunho. Mas se o Senhor decidir colocar numa cadeira de roda ou recolhê-lo, é a vontade de Deus. O outro, como que é o nome do outro? O outro Carlos também, nós estamos clamando ao Senhor: Senhor, dá força para ele, porque esse pedaço que vai passar agora é bem difícil. Está sem uma perna, já não sabe como é que está todo machucado, mas a vontade do Senhor é essa. Nós não sabemos, nós temos que dizer: seja feita a tua vontade. E aqueles homens, aquelas mulheres, elas aguardavam em oração. Mas hoje, Senhor, eu preciso de uma provisão, eu preciso de uma mudança na minha vida. Mas enquanto a isso, eu mantenho-me no Salmo 40, presbítero, que diz o quê? Esperei com paciência. Pastor, você não vai hoje para a igreja? Não, eu estou esperando com paciência no Senhor. Eu pedi para que Ele fale comigo, eu pedi para que Ele melhore a minha vida, eu pedi para que Ele melhore o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, eu pedi para que Ele melhore o meu trabalho. Então eu estou aguardando com paciência no Senhor. Mas não é isso que eles faziam. Eles estavam aguardando o que o Senhor prometeu e não o que eles pediram. Deus, é verdade. Há uma grande diferença. Uma diz por quê? Porque nós queremos louvar aqui: pedir e dar-se-vos-á. O Senhor disse que tudo o que pedimos Ele faria, mas pedindo com fé. E essa fé, meu amado, tem que perseverar. Eu não posso simplesmente cruzar os meus braços e aguardar que o Senhor faça. Ah, Senhor, eu preciso tanto, eu quero também. Vamos à luta, vamos buscar, vamos dar uma calejada no joelho. Muitas vezes não é fácil sair da nossa zona de conforto, deixar o nosso lar tranquilinho, essa hora debaixo das cobertas, né? Aquele cafezinho, uma pipoquinha, sei lá, Silvio Santos é o que está passando. Para vir para a igreja debaixo de chuva, no frio. Quem tem carro tem, quem não tem, vem com o seu guarda-chuvinha aqui, mas vem porque sabe que aqui é o lugar de restauração. É igual a Josi falou assim: está com o corpo moído que até chega a cair. Eu então devo ter levado uma surra boa, Josi. Vocês estão vendo o jeito que eu tenho vindo para a igreja. Tem dia que eu paro ali e falo: meu Deus, eu vi aquela bengalinha lá, ela está ficando até a borracha careca, já está rodando pneu. Mas ela vem se arrastando, eu venho, porque se lá está doendo, aqui vai doendo, não vai doer do meu jeito, vai. Mas aqui eu acredito que o Senhor um dia vai me olhar e vai falar assim: você merece. Eu tenho que vir buscar, meu amado. Se o corpo velho, essa carne velha não sara, mas o Espírito fortalece. Eu tenho que fortalecer o meu espírito, porque se a minha carne não está aguentando, mas o meu espírito tem que ter a certeza de que lugar melhor virá. De que um dia, Bezerra, tudo isso vai passar. Tudo isso não vai ter mais tombo, não vai ter mais preocupação. E ela caiu, será que ela levanta? Se eu levanto ela, se eu chuto ela, o que eu faço? Não vai ter mais isso. Porque lá na glória, meu irmão, não vai ter tombo.
não vai ter dom. O Senhor te chamou para estar de pé, e nós vamos permanecer em pé. Mas para isso nós temos que perseverar em oração. Nós temos que estar aqui orando, nós temos que estar buscando, nós temos que estar estudando. Pastor, eu oro em casa, eu estudo em casa, fica à vontade, é cada um, mas não se esqueça que quando o Senhor vem para abençoar, muitas vezes Ele vem no coletivo. E a palavra de Deus diz que ali, olha, cumpridos os 40, 50 dias, no dia de Pentecostes, aquela festa da Páscoa, a cidade estava lotada de gente devido à festa da colheita, onde todos vinham adorar. A cidade estava totalmente repleta de gente de tudo quanto é lugar. Todos aqueles que foram levados para o cativeiro, para lugares, terras estranhas, que formaram famílias lá, tiveram seus filhos, nasceram por lá, que falavam outra língua, estavam naquele lugar para adorar a Deus, para trazer as suas ofertas, para agradecer, e como nós, Filipidão, também para pedir. Enquanto isso, aqueles homens, cerca de 150, quase 150 pessoas, com as mulheres, estavam no mesmo lugar, clamando e buscando. Primeiro dia, segundo dia, quinto, sexto, sétimo, o 10º dia. No 10º dia estão todos naquela mesma oração: Senhor, o que o Senhor tem para nós? Senhor, o que o Senhor tem para nós? Diz que de repente vem sobre a casa, que enche de uma forma tal, como se um vento impetuoso, que sai soprando para todo lugar. Diga bem, diz que viu-se um som, mas não havia um vento, apenas um som. E foram vistas por eles como se fossem línguas de fogo, o qual pousava sobre cada um deles. Não era só sobre um, meu amado, era sobre todos aqueles que estavam na casa, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Creio eu que a cidade onde eles estavam, ali o templo, ficava perto daquele cenáculo onde Pedro e os irmãos estavam orando. E aquele alvoroço, aquele barulho, aquele grito de alegria, glória a Deus e aleluia, saltando, pulando, sei lá, como não dá nem para tentar imaginar tão grande a alegria daquele povo. E eles ouvindo, falando das maravilhas de Deus. Deus é bom, o Senhor é que salva, o Senhor liberta, o Senhor cura. O outro dizia assim: o Senhor nos dá a oportunidade de ir para o céu. O Senhor diz assim: desde que nós viemos a repreender. E cada um falava algo, e aquela cidade alvoroçada, todos chegaram naquele lugar. E ali naquele lugar eles ouviam, cada um na sua própria língua, falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, a ponto de se pasmarem e olharem: mas que será que é isso que esses homens estão falando dessa forma? Não são esses simples galileus aí? Não são homens que não têm cultura, não têm ensinamento nenhum? Aí outros, como sempre, quando você pega a sua Bíblia, coloca ali embaixo do braço, depois de um dia de garoto, um dia de frio, falou: lá vai, glória a Deus, eu fiz muito isso. Lá vai o aleluia. Para que ele está indo para a igreja se está tão doente? Para que ele está indo para a igreja que está sempre duro? Pô, peraí, em lugar de doente, eu vim para a igreja para buscar a Deus. Agora que eu estiver bem, eu vou lá no hospital também, né? Eu tomo injeção errada. Se eu quero alguma coisa melhor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me especializar, eu tenho que me formar. Na igreja eu vou para buscar a minha salvação. É um lugar onde eu encontro com meus irmãos, encontro com Deus, e nós buscamos a nossa salvação. Nós buscamos não, nós fazemos uma manutenção da nossa salvação, porque a nossa salvação ela tem que ser uma manutenção constante. Eu não adianta hoje eu estar salvo, amanhã eu deixo a minha salvação ali, essa poeira tem que estar tirando todos os dias, meu irmão. Porque nós não sabemos. Os homens disseram: olha, da mesma forma que vocês viram esse Jesus ser recebido lá no céu, é dessa mesma forma que do céu ele vai voltar. Nós temos que estar, meu irmão, cada dia mais e mais pronto. E a única forma é nós perseverarmos em oração. É buscando a presença do Senhor, é falando com o Senhor. Não é fácil não, porque muitas vezes aguardamos algo e não temos a resposta. Mas o silêncio de Deus não é uma negativa não. É simplesmente dizendo: ore mais, busque mais, clame mais, acredite mais, confie mais. Porque muitas vezes nós colocamos o será. Colocamos o será em nossas vidas. Pedimos a Deus, mas nós não viemos buscar. Muitas vezes, meu irmão, veja bem, eu estou dizendo que é isso que acontece. Eu estou parafraseando. Eu peço algo para o Senhor, o anjo está ali na porta da igreja me esperando chegar na igreja. E da mulher dele não veio. Pastor, ele não me leva em casa assim. A tua bênção está preparada e estiver onde você estiver. Não importa onde você estiver, se o Senhor te escolheu para abençoar, você será abençoado. A Bíblia nos diz que Isaac semeou numa terra totalmente árida, uma terra seca, onde só tinha pedra. E o Senhor abençoou de tal forma naquele lugar que a sua colheita teve 100 por 1.
Então é onde você estiver, o Senhor vai te abençoar. Mas desde que nós nos colocamos a buscar o Senhor, desde que nós temos Ele em primeiro plano, em primeiro lugar, eu não posso simplesmente clamar e buscar o Senhor na hora que o meu calo dói, na hora que o sapato aperta, eu venho buscar o Senhor. Não, eu tenho que buscar o Senhor, principalmente nas horas que meu sapato está folgado, na hora que eu estou tranquilo, naquele momento que eu acendo a churrasqueira e falo: Senhor, já faz parte comigo. Se o Senhor não participar desse encontro com meus irmãos, com meus amigos, com a minha família aqui, isso aqui não vai ter graça, porque se o Senhor não abençoar, Senhor, nada disso tem valor, nada disso tem nada. O meu emprego, eu saio do meu emprego, eu recebo meu salário contadinho, eu tenho que falar: graças a Deus, obrigado, Senhor, louvado seja o seu nome pelo meu salário, que eu não posso levar um salário amaldiçoado para minha casa, mas sim o salário abençoado. Nós temos que abençoar o nosso patrão, mesmo quando o caminhão está cheio demais, viu? Nós temos que abençoar, e não é reclamar não, que eu ajudando não, nós temos que abençoar. Não importa, meu querido, não importa a forma, nós temos que simplesmente agradecer a Deus. E eles ali estavam, agradecendo a Deus, todos felizes falando, e aqueles homens muito, como eu te falei, que zombam de você quando você sai debaixo de chuva e frio para vir agradecer a Deus com a sua Bíblia. Muitos falavam daqueles, esses camaradas já estão bêbados numa hora dessa, estão todos embriagados, de forma tal que Pedro se levanta e falou: espera um pouquinho, não é assim que funciona. Esses homens não estão bêbados, não estão embriagados assim como vocês estão pensando, sempre essa hora da manhã. Isso que vocês estão vendo é a promessa que Joel disse. É o que está escrito em Joel, quando Joel profetizou dizendo que o Senhor disse para ele: olha, eis que sobre toda a carne derramarei do meu espírito, sobre servas, sobre livres, sobre qualquer um, todos aqueles do Senhor iria derramar do seu espírito, e eles se alegravam daquilo. Mas para isso, antes de tudo esse acontecimento, teve que haver um tempo de oração, tem que haver um tempo de busca, meu querido, tem que ter um tempo de busca. Se buscar, você encontra, se bater, você consegue que a porta se abra. Se você pede, você recebe. Mas a partir do momento que eu não saio da minha zona de conforto, cruzo meus braços, não, Deus sabe, sim, Ele sabe muito bem que Ele te dá força para que você possa buscar. Ele sabe muito bem até onde você pode suportar e até o momento que você vai ser obrigado. Eu já ouvi dizer que a águia, ela cria seus filhotes. Chega um certo tempo, eles têm que levantar do ninho. Se não levanta do ninho, ela começa a tirar a mordomia. Tira as partes das penas macias, tira aqueles galhos mais fofinhos, vai deixando só espinho. Então vamos tomar cuidado para que não aguardar que o Senhor venha colocar espinho no nosso ninho para que nós venhamos a levantar. Vamos levantar no tempo certo. E o tempo de buscar a Deus é todos os dias. Eu não tenho uma data certinha, na igreja só tem culto, não, meu pai. É todos os dias, quando sente no coração, nós temos que estar buscando. Mas tem um dia onde se reúnem para agradecer, e como sempre eu digo, como filho pidamos, estamos reunidos pedindo também. Nós temos que estar sempre reunidos buscando oração. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus aqui e ali, mas com maior cuidado para não comermos qualquer coisa. Para não comermos qualquer coisa, até os próprios passarinhos, eles não levam qualquer tipo de alimento, qualquer coisa, não pedra para os seus filhotes. E o Senhor também nos dá. O Senhor nos dá o melhor alimento. O Senhor nos dá a sua palavra. Basta que nós venhamos a consumir dia após dia, mas para isso tem que haver esse preparo. Tem que haver essa obediência, permanecer em Jerusalém. Permanecei na sua Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Nós não podemos simplesmente, eu quero, eu faço, e quando o Senhor vem fazer a minha parte, está faltando. A minha parte está faltando. Nenhum trabalho, nenhuma construção é feita devagarinho. Um carrega o bloco, outro cava o alicerce, outro mexe a massa, outro faz a amarração, e vão fazendo até aquela obra estar totalmente construída. E o Senhor, Ele jamais vai deixar a obra inacabada. Aquilo que Ele começou, a boa obra, Ele há de terminar. Mas basta que nós nos mantemos em oração, buscando e acreditando que dias melhores virão. Assim como o Senhor revestiu a cada um deles com o poder do Teu Espírito, assim também Ele vai nos revestir. Ele tem nos revestido, tem nos capacitado. Pastor, mas nós estamos numa situação que nós vemos como assim, certos testemunhos, né? Um que está doendo para cá, o outro está doendo para lá, um caiu aqui, meu irmão. O tempo vai chegando, a idade vai pesando, sim. E nós, por sermos crentes, não estamos ilesos, né?
de qualquer acontecimento, estamos sujeitos a tudo, mas com certeza o que mais nos interessa é o que está por vir, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Vamos perseverar igual eles em oração, vamos acreditar, não importa que seja um, que seja dois, não podemos desistir, não podemos desistir. Eu tenho certeza que eu poderia até usar a palavra como muitos dizem assim, a palavra diz que onde houver 2 ou 3, não está mentindo, é verdade, ele está no meio, mas essa palavra diz a respeito de uma instrução, de uma correção. Mas eu creio, se nós estivermos aqui apenas em 1 ou 2, o Senhor está presente. Aleluia. Se tiver mais, o Senhor continua presente. Pastor, então quer dizer, se eu não estiver em casa lá, o Senhor só vai estar aqui? Não, muito pelo contrário. Dizendo disse, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Aleluia, Deus. Quando eu voltar para a minha casa, o Senhor já vai estar lá. Quando você estiver no caminho dirigindo, o Senhor já está no volante. Você pode até dirigir, mas quem guia é o Senhor. No teu trabalho, Helena, como eu disse, agora eu falei aqui para você, você pode dirigir um ônibus, mas quem guia é o Senhor. O nosso espaço, o nosso caminho daqui para casa, quem guarda nisso, na manhã, quando levanta na madrugada, não é o presbítero, é sim o Senhor que coloca ele do teu lado, junto com os anjos, para acordar nessa madrugada. Então o Senhor tem sempre algo na nossa vida. O Senhor tem sempre algo preparando para nós. Para a senhora, Senhor, mas isso aí, o Senhor não vai fazer não. O meu pai trabalhou até agora, e eu também trabalho. Então o Senhor continua trabalhando por nós. Mas para isso temos que esperar em nossa Jerusalém, esperar esse revestimento. Quando formos revestidos, aí sim vamos falar com mais ousadia ainda. Pastor, mas nós não somos revestidos sim, nós somos revestidos de toda a armadura de Deus. O Senhor já nos deu o capacete da salvação, meu amado. O Senhor nos deu a couraça da justiça. O Senhor nos deu a espada da fé. O Senhor nos deu o calçado preparando nossos pés para a preparação do Evangelho. O Senhor é aquele que nos prepara ponta a ponta. O Senhor não vai nos deixar despido de maneira nenhuma, vai estar sempre nos guardando. Mas para isso temos que perseverar, continuar unânimes em oração até que o Senhor venha. Você crê assim? Você crê assim? Pois é assim que o Senhor age na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É o que Ele tem essa noite para nós dizer. Persevera mais um pouquinho. Busca mais que o teu Senhor está preparando. Amém? Aplauda o Senhor. Amém? Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça te damos, ó Pai amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, tem protegido e tem nos amparado, Pai, tem nos dado a certeza de que nunca estamos só, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, que não nos deixará, Pai amado, até a consumação dos séculos. Amado Deus, abençoa esses que aqui se encontram, Pai, abençoa aqueles também que não puderam estar. Envia, meu Pai amado, libera uma palavra de cura para aqueles que estão enfermos, e libera uma palavra de ânimo para aqueles que se encontram desanimados. Libera, meu Pai amado, uma palavra de libertação para aqueles que se encontram encarcerados, meu Pai querido, e alcança, Senhor Jesus, aqueles que ainda não ouviram do Teu nome, e aqueles que ouviram, Pai, destrava os seus ouvidos de forma tal, Senhor Jesus amado, que venham a buscar de Ti, que venham a aprender de Ti, e quanto a nós, ó Senhor Jesus amado, que nos dispusermos, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos capacitar de forma tal, Pai, a recebermos, ó Deus de poder e graça, aqueles que vierem a entrar por essa porta. Nos capacita, Pai, de forma tal a instruí-los, Pai, na Tua palavra, a qual o Senhor tem dado a cada um. Nos capacita, meu Pai amado, de forma tal que venhamos a entender que nós, ó Pai amado, temos que nos contentar na posição de servo, porque o lugar mais alto, Pai amado, que podemos estar é ao Teus pés. Assim, ó Deus de poder e graça, eu te agradeço por essa rica oportunidade junto com os Teus. E te peço, Pai amado, nos leva, nos conduz em segurança aos nossos lares provisórios. Nos concede uma boa noite de sono e um restante de semana de paz, de alegria e prosperidade. E que acima de tudo, Rei da Glória, nunca nos falte uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que excede a todo entendimento, seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. A igreja diga amém, amém e graças a Deus. E como nós sempre dizemos, nesse lugar de adoração, por gratidão e nunca por costume, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E muito obrigado, Jesus. Dê a mais linda salva de palmas ao Senhor. Olha lá para o seu irmão, diga para ele: persevera, que o Senhor está preparando o que é Deus. Persevera, que o Senhor está preparando o que é Deus.